ZZ Cash. Boa noite a todos aqui presentes. Nós somos publicitários, estamos fazendo a faculdade de publicidade. Esse é um projeto do nosso estágio. Então eu peço que o pessoal que estiver aqui ouvindo converse em volume mais baixo, porque esse podcast está sendo gravado. A gente vai falar um pouquinho da Semana das Mulheres. O Dia das Mulheres foi domingo. A gente quer falar um pouquinho sobre a importância das mulheres na publicidade e como funciona esse mercado. Sejam muito bem-vindas, meninas aqui presentes. Eu vou apresentá-las. Temos aqui Vanessa Lobato, nossa coordenadora de curso. Temos a Mariana também, nossa professora do curso, e a Ana Júlia, que é estudante do 5º período. A gente vai conversar um pouquinho sobre realmente esse mercado, né, que é a publicidade e a questão das mulheres, que a gente tá vendo cada vez mais as mulheres se projetando nesse mercado. Como estamos em um ambiente acadêmico, eu queria falar mais em relação sobre isso, né? Vanessa, como que era a questão das mulheres na sua época, assim, quando tinha mais mulheres na sala, tinha mais homens, como que era essa proporção? Olá, primeiramente, né? Boa noite a todos. Diria para você, Ana, que era bem diferente do que a gente tem hoje. Então nós estamos falando há mais de 20 anos atrás. E o meu público, a minha sala de graduação, a maioria ainda era homens. Ainda a gente tinha um público maior masculino, apesar da presença feminina iniciar mais ou menos nessa época aí. Até porque os cursos de comunicação passaram a vir para cidades menores, saíram das capitais, de cidades maiores e começaram a circular outros ambientes, né? Outras cidades com a relação da comunicação em si. Então você começa a verificar um público aprendendo o que é comunicação, mas a gente tinha isso mesmo, um público maior masculino. E Mariana, quando você fez a faculdade de jornalismo, como você via essa questão das mulheres? Elas estavam mais inseridas na faculdade ou tinha mais homens também? Olha, Ana, pra ser bem sincera, né? Eu fiz a faculdade em Curitiba, então como a Vanessa falou, fiz na capital. Então lá realmente tinha mais mulheres, era bem dividido, na verdade. Mas eu tinha mais professoras mulheres do que professores homens, que é uma coisa, né? Sim. Que aqui no nosso curso depois a Ana pode falar melhor pra gente. Mas eu tinha mais professoras mulheres e tinha uma proporção já era mais balanceado. Então, a Vanessa falou de 20 anos atrás, eu sou formada há 11, já era 10 anos depois, já fica um pouco mais balanceado. Que as mulheres, eu acho que elas começaram a se enxergar nessa área, né? Elas começaram a enxergar outras mulheres e isso foi inspirando-as, né, a entrarem no curso, por exemplo, de comunicação, né? E eu queria perguntar para Ana Júlia agora como é essa questão agora, como publicitária fazendo faculdade agora. Bom, hoje a gente vê que na maioria dos períodos, a partir de agora, tem muitas mulheres. A maioria é mulher. E são mulheres que são líderes do grupo, né? Então a gente vê a maioria dos grupos são as mulheres que são líderes, são elas que vão apresentar os trabalhos. Então a gente vê que tem uma diferença muito grande de 20, 30 anos pra cá. É muito bom essa representatividade, assim, mas como que vocês se interessaram pela comunicação? Como que foi o primeiro contato da comunicação? Quer começar com você, Mariana? Pode ser. Eu acho que eu sempre fui comunicativa, então foi uma escolha muito quase natural pra mim escolher o jornalismo, né? Mas falando assim a gente já tava conversando, né? Mulheres que inspiram na comunicação, pra mim, como jornalista, foi a Glória Maria. Eu acho que ela foi uma jornalista ímpar, assim, e pra mim sempre foi uma inspiração. Até porque quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu queria fazer TV, né? Eu queria ser a Fátima Bernardes. Não rolou. Trabalhei em TV e não gostei. Mas eu tenho essas mulheres, a própria Fátima Bernardes também, mas quando eu penso em mulher do jornalismo, o que me inspira é a Glória Maria, com certeza. E você, Bê, há 20 anos atrás, tipo, o que te inspirou a ir para a área da comunicação? É engraçado, porque eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Eu sempre falava que meu pai queria que as filhas fossem professoras. E eu dizia para ele que não era a minha área. Né? E olha só. Você não pode brincar com pai e mãe, né? Os discursos. Mas é porque eu queria ter a minha profissão. Hoje eu ensino a minha profissão como docente. É diferente de você fazer o magistério lá atrás. A gente está colocando aí, gente, há praticamente 30 anos. Então é uma realidade diferente, uma cultura diferente.
Mas durante vou por ali, a minha adolescência, tinha um programa chamado Intervalo. E esse programa, ele apresentava a publicidade brasileira, ou também a publicidade, né, estrangeira, mas como que era produzida, como funcionava, como que formava uma marca. Eu achava aquilo espetacular. Eu acho que um grande ponto para me levar a fazer a comunicação, a vir para a área da comunicação, principalmente a publicidade, tem uma relação com esse programa ali. Eu vou aproveitar, você falou de uma pessoa de uma profissional que você admira. Neste programa tinha uma apresentadora que era publicitária, que era Cristina. Eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas eu olhava aquela mulher apresentando e falava, nossa, eu quero quando eu crescer eu quero ser assim, né? Então, foi ali que a publicidade acabou ganhando o meu coração ali. E Ana Júlia, agora é totalmente diferente o mercado, né? Como que surgiu esse interesse pela área da comunicação? Tem alguém que inspirou você para ir para essa área? Gente, é engraçado porque a minha história, ela surge na Lan House. Eu aprendi a mexer no Photoshop na Lan House e eu imprimia várias coisas para minha avó, corações escrito "Vó, te amo". Tinha um Photoshop online e foi isso. Eu tinha 11 anos de idade, eu aprendi a mexer no Photoshop e aí eu tive a oportunidade de trabalhar no e-commerce aqui em Guarapuava. Foi minha primeira oportunidade, eu tinha 15 anos. E foi amor à primeira vista. Então, desde os meus 15 anos, eu faço comunicação sem saber, né, o que era comunicação. E agora, sabendo que a comunicação é quase terminando. Então, eu sempre gostei de TV, era uma coisa que eu gostava muito de TV. Eu gostava muito de comunicação, eu gostava muito de criação, de design. Então, foi basicamente isso que me inspirou a chegar até aqui. E agora que eu vivo numa era de digital, de influencer, né, que foi muito contato, a Prof. Vanessa, a Prof. Mariana não pegaram essa época de viver nisso. A Thay Dantas é uma pessoa que me inspira muito. Ela é basicamente... Ela tem uma agência hoje, mas ela foi CEO da Boca Rosa, ela criou a Boca Rosa, ela criou a G4. Então, são mulheres que tiveram cargos de liderança muito cedo e são muito novas. Agora vê mulheres mais nesses cargos de liderança. Por exemplo, a V, ela é coordenadora do curso e também cuida do marketing da Santa Maria. A Mariana é sócia da Bubo. E a Ana Júlia também tem a Cole. Então, são mulheres que são líderes, dependente da sua área, na comunicação. E como que vocês enxergam sendo mulheres líderes? Vocês enxergam que ainda esse mercado é um pouco machista em relação a isso, a ser uma mulher? Porque mesmo atendendo clientes, o cliente às vezes já não olhou para conversar com o homem e ignorou às vezes vocês? Então, essa é uma situação, infelizmente, ainda comum, né? Eu passei por isso com clientes, sim, já. Em que, bom, você falou, eu tenho um sócio, que é o meu irmão, ele é designer. E nós tínhamos esse cliente e é engraçado porque eu sou a especialista em branding, né? O João, ele é designer, ele é especialista em design. E a gente estava nessa reunião, e sempre foi assim, ele sempre falou mais com o João do que comigo. E nós fizemos o projeto de marca dele, e numa reunião assim, eu via assim, ele perguntava as coisas que era da minha área, eu respondia e ele olhava pro meu irmão. E ele só falava com o meu irmão. E aí ele perguntava pro meu irmão, e aí eu, tudo bom? Oi, tudo bom? E aí eu falava, e aí eu lembro de sair dessa reunião e falar, você viu o que ele fez? Ele não olha pra mim, ele não fala comigo, ele tá falando só com você, sou eu que sei. Então foi assim, sabe? Depois agradecer, falar sobre a marca, ele tava falando sobre a marca e eu lembro dele frisar bastante, foi o João que fez e tal. Daí você... E eu tipo, tudo bom? Depois passou, melhorou essa relação. Hoje ele agradece os dois. A gente tá falando de muitos desafios, assim, mas vocês têm algum desafio que é o mais específico agora que vocês estão vivendo nessa questão de ser mulher mesmo? Não falando talvez só na publicidade, mas aqui a gente tá falando para vários cursos. Qual a dificuldade de mulher mesmo? Vocês enxergam agora? Eu acho que a gente pode abordar vários temas, né? Aqui, assédio, como a Vanessa falou, não assédio só sexual, mas moral também, que é muito importante e é muito invisibilizado. O pessoal não enxerga que, meu chefe gritou comigo, isso é normal, e ele só estava estressado, como a Ana Júlia citou. Vocês enxergam qual que é o maior desafio que vocês acham agora para ser mulher? Não só envolvendo a área, mas ser mulher no total, assim. Tolerância. É difícil ser tolerante agora. Acho que cada vez mais a gente tá pegando o pé
E quanto mais a gente pega no pé, mais a gente leva, né? Sim. Porque se a gente reclama, alguém vai reclamar, vai falar pra fulano, vai voltar. E assim, o mercado corporativo, acho que em qualquer setor, ele tá cada vez sendo mais preenchido por mulheres, mais mulheres na liderança, mas tem aquilo de ser tolerante, né? Você ainda tem que ter aquela tolerância, mas a gente tá acabando com a tolerância. A gente fala, a gente tem que falar, e muitas vezes isso acaba incomodando as pessoas que estão ao redor também. Falando nisso que a Ana falou da tolerância, é justamente, eu acho que talvez seja um dos pontos chaves, assim, da dificuldade de ser mulher, não só no mercado de trabalho, mas na vida. Pra tudo, assim, nas relações interpessoais também, né? Você não pode reclamar. Você não pode reclamar, porque é mimimi, né? E hoje a gente fala, mas sempre volta a resposta. Mas que roupa que era? Né? Mas o que você falou pra ele? Mas o que você falou pra ele? A resposta sempre é essa, né? Então, mas você tem certeza? Mas foi tanto assim. Mas não é com você. Eu, infelizmente, passei por uma situação num emprego que eu tive uma vez que eu não precisava ter passado, sabe? Que foi o que me fez pedir demissão também. Foi bem delicado, era uma figura mais de autoridade. Era uma figura de autoridade. E sabe aquela coisa assim? Passar a mão no cabelo enquanto você tá lá digitando. O que você tá fazendo? Um comentário na foto do Facebook. E aí o que eu falo agora? O que eu posso falar? Não posso falar nada. Mas... Não, mas foi só um elogio. Ele só te elogiou. Mas, né? E aí durou pouco tempo. O que a Ana falou, assim, a tolerância. Eu tolerei até o momento em que eu falei, não dá mais. E a minha resposta foi, eu vou sair. Então eu me retiro, porque não tem o que eu fazer. Então eu tenho que me retirar. Só que é tão triste isso de você ter que se retirar do teu local de trabalho, do teu cargo, por conta de uma pessoa que não soube se segurar, entre aspas. Não soube, respeitar a outra pessoa ali. E principalmente, a maioria das vezes vem de cargos que são superiores, né? Porque eles acham, por exemplo, que tem o controle da pessoa. A pessoa não vai pedir demissão, eu só tô sendo gentil. E daí, por exemplo, se a mulher, desculpa o palavreado, se a mulher sobe de cargo é porque ela deu para um superior, porque ela teve um affair com um superior. Esse é um grande problema que a gente vê no mundo corporativo. Acho que eu não vou comentar da dificuldade, vocês pontuarem, eu acho que estão bem pertinentes. Acho que a relação de eu ter que sair do meu lugar, da onde eu poderia estar confortável e sendo um profissional, né? A tolerância. Mas eu acho que o que vale é justamente isso. A gente não dar o braço a torcer. Né? Fazer ter o respeito por ser mulher, por ser o profissional que trabalhar, saber o limite da tolerância ou até onde é uma brincadeira, ou até onde vai, porque é meu superior ou não, para que a gente possa estabelecer no mercado e continuar, né, dia a dia, conquistando o nosso espaço, independente da área que a gente atue. Agora eu vou colocar um clima mais leve, assim. Vamos animar um pouco. Pesou o clima, né? Como que vocês veem a importância das mulheres em cargos de liderança? Agora a gente tá vendo um aumento. Como que vocês enxergam essa importância? É uma inspiração, né? Mas o que vocês podem falar um pouco sobre essa questão de importância? Eu vou dizer que é uma inspiração, é um aumento, mas ainda temos diferenças salariais. Vale contar aqui. Enquanto se você for buscar pesquisa, você ainda vai encontrar esses números e vai ficar, poxa, é o mesmo cargo? Por que essa diferença salarial? Né? Ainda temos isso. Ou porque ela ainda precisa se provar o tempo inteiro e o outro não. Acho importantíssimo. Acho que a ideia de você ver a mulher, porque tem o perfil, a Ana Júlia tem um perfil desde sempre. E ela comentou aqui até a respeito, né, das mulheres ter mais esse perfil na sala de aula, por exemplo. Mas é algo que também vem sendo permitido de um tempo para cá, para que você possa ter essa posição de líder. E a mulher tende a ser mais organizada, ter uma relação, um olhar diferente em cima de situações, saber ponderar de certas formas, mas também saber ser agressiva quando precisa. Então, ela tem essas medidas. Eu vejo a mulher ali ganhando espaço nesse sentido, mas também conseguindo
se posicionar e mostrar, né, para o mercado, independente da área que ela atua, que a gente não precisa estar se provando o tempo inteiro. Nós temos capacidade para tal. E você, Mariana, como que você vê a importância das mulheres elas assumindo esses cargos de liderança? Eu vou com a relatora. Não, mas é isso que a Vanessa falou ali, esse gancho ali no final de que do perfil da mulher, né? A gente é diferente do homem, não tem o que dizer disso. Até pra lidar com as situações. Às vezes a gente é taxada de louca ou de explosiva ou disso, de aquilo, mas tem até eu vi esses tempos atrás, um negócio que falava lá, tipo, a mulher, quando ela tá de TPM, se ela comete algum crime, eu não sei se isso é real, né? Mas diz lá que a gente tem, né, uma diminuição lá e tal, uma atenuação. Por quê? Porque a gente tem mais testosterona. Ou seja, o momento que a gente tá mais louca, entre aspas, é o momento que a gente mais parece com um homem. Olha que legal. Isso vai ser corte. Mariana. E o que a gente mais parece com um homem. Então, tem isso, sabe? Às vezes coloca assim, não, o homem é mais centrado, mas isso... Vocês já viram um homem assistindo futebol? Vendo o time dele perder? O descontrole, né? Então, a mulher não tem essa visão mais ampla das coisas, tem essa questão do emocional, a gente consegue ter, né? Isso é real mesmo. Não é invenção, a gente consegue ter essa visão mais ampla. O homem, ele é bom em colocar as coisas em caixinhas. Eles são bons nisso. Eu sou péssima em colocar as coisas em caixinhas. Pra mim é tudo 39. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo, ao mesmo lugar. No mesmo lugar, né? Que nem o filme. E então tem isso. Eu acho que isso é uma grande vantagem das mulheres. E é legal que a gente tenha esses dados hoje pra comprovar isso. E que a gente dê voz a esse tipo de informação. Pra que mostra que sim, as mulheres nos cargos de liderança, elas são, na verdade, muito melhores do que os homens. É isso, vamos lá. E você, Ana Júlia, o que você acha dessa importância de mulheres assumindo esses cargos de liderança? Eu acho ótimo, né? Eu acho ótimo, eu acho tudo. É representatividade, né? Eu tive, ao longo aí da minha curta carreira, 2 mulheres que me lideraram e foi sensacional, gente. Eu aprendi tanto, era assim... Era leve, sabe? E coordenando uma equipe grande, não era um grupo de 5 pessoas, eram 30, 40 pessoas. E aquele cuidado, aquele olhar diferente, né? Que não é no sentido de agredir o funcionário porque ele chegou cedo ou ele foi embora tarde, sabe? Não é nada disso. É a sensibilidade, eu acho que a gente tem muito disso. É uma sensibilidade diferente, é você conseguir construir as coisas em grupo, né? É cada um poder falar a sua opinião e ser respeitado por aquilo. Seria basicamente isso. Agora o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer vocês pela presença e por compartilharem vivências que são tão importantes, tanto para os alunos que estão em formação, para entenderem, tanto para os homens entenderem esse lado, essa problemática. A gente, por exemplo, está vivendo níveis de feminicídio gigantescos. Então, acho que é muito bom a gente abrir espaço para as mulheres contarem as vivências. Então, agradeço a presença de vocês. Muito obrigado, meninas. E agradeço a presença também do pessoal que estava ouvindo a gente aqui. Muito obrigada.